Tô brincando. Então vamos lá, galera. A gente não tem muito tempo e a gente precisa ser rápido. A gente vai dar continuidade ao assunto que nós temos tratado, que é sobre liderança. A gente vai começar aí na página 14 da apostila de vocês. E nós vamos falar sobre 3 pontos hoje. Nós vamos falar sobre as características de um líder medíocre. Nós vamos falar sobre os princípios de liderança. E nós vamos falar sobre 7 aspectos que destacam o líder. Então nós temos menos de 1 hora para tratar 3 pontos que são assim muito importantes no conhecimento sobre liderança. Amém? Amém. Mas antes da gente falar sobre as características de um líder medíocre, a gente precisa entender o que é medíocre e o que é liderança, para que o entendimento fique claro para a gente, certo? Então, o que é medíocre? Isso não está na apostila. Medíocre é aquele que está na média, mediano. Medíocre não é palavrão, né? É um termo usado para aquilo que tem pouco merecimento, que é ordinário, irrelevante ou insignificante. Então, medíocre, quando a gente fala assim, esse trabalho está medíocre, fulano é medíocre, a gente quer dizer que ele está na média, que ele é mediano, que ele é irrelevante, é insignificante. E o que é liderança? Para mim, essa é uma das melhores definições de liderança que eu gosto. Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Então, uma definição rápida de liderança, quando perguntarem para vocês, liderança é influenciar. Porque o líder, a função principal do líder é influenciar as pessoas. Então, essa definição de liderança, ela resume bem para nós o que é liderança. Então, se eu estou falando de um líder medíocre, e se eu juntar essas 2 definições, eu entendo o que é um líder medíocre, né? A liderança medíocre é aquela que está na média. Ele não consegue comandar as pessoas. A sua capacidade de influenciar é limitada. É uma capacidade na média. Deu para entender? Eu coloquei aqui assim, ó. Uma liderança medíocre é aquela que desempenha na média o seu papel. É irrelevante no que faz. Não consegue influenciar as pessoas ou influencia muito pouco. Ou seja, tem pouco merecimento para desempenhar o papel do líder. Então, o líder medíocre é um líder que não exerce bem a liderança. Ele exerce na média. Ele exerce de forma mediana. Ok? Quando a gente percebe que um líder está sendo medíocre, a gente vê através de sinais. Existem aspectos na liderança de uma pessoa que a gente consegue observar se ele está sendo um líder medíocre ou não. E sobre essas características, esses sinais, nós vamos falar agora. Posso avançar? Alguma dúvida até agora? Então, nós definimos o que é medíocre, definimos o que é liderança e unimos as 2 coisas para a gente entender o que é ser um líder medíocre. Medíocre não é palavrão, mas é estar na média, ser mediano, é uma palavra feia, mas a gente tem que usar a palavra certa. Então, uma liderança medíocre é um líder que exerce sua liderança de forma mediana, na média, com pouca relevância ou de forma insignificante, ok? E o líder medíocre, ele dá sinais pra gente. E aí nós vamos agora entender cada um desses sinais. O primeiro sinal do líder medíocre é que ele tem que estar sempre certo. Ele tem sempre razão, ele é aquele líder que sabe tudo. Ninguém precisa dizer nada porque ele já sabe de tudo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que um líder pode pedir perdão? Sim. O líder pode pedir perdão? Deve pedir perdão. Se o líder estiver errado, ele pode e deve pedir perdão diante dos seus liderados, até de forma pública. Por exemplo, se eu fosse líder aqui de vocês e eu cometi uma falha no processo, eu poderia chegar aqui diante de vocês e falar: gente, olha, eu queria pedir perdão, porque nós erramos aqui, eu conduzi errado, eu direcionei errado, vamos corrigir e fazer diferente.
não tem nenhuma vergonha nisso. Muito pelo contrário, o líder que não reconhece os erros e que se acha sempre certo, ele está sendo medíocre, ok? Segunda característica do líder medíocre. Ele perde a calma por qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que lidera, mas você vê que assim, a liderança não vai muito para frente porque qualquer coisa que você fale, ele explode. Se você chegar assim, chefe aqui, não sei, como assim? Não pode! E já grita, se pisar no carro dele, ele se transforma muito pelo contrário, né? O líder de excelência, ele apazigua a situação. Então, se alguém vem e te faz alguma coisa que você não gosta, na hora você não pode explodir e perder a cabeça. Você tem que apaziguar a situação e trazer luz no negócio. O líder é o que faz o vucu-vucu, aí não dá, né? Porque, veja bem, eu lidero uma equipe, acontece uma situação que foge do meu controle. Na frente de todo mundo eu dou um ataque. Começo a gritar, me descontrolo, né? Fico destemperada. Que exemplo eu estou dando para os meus liderados? Nenhum. Muito pelo contrário, eu tenho que apaziguar a situação, trazer paz e dar a direção, pedir orientação. Gente, olha, então peraí, vamos ver o que a gente vai fazer para a gente continuar. Não é perder o equilíbrio, ok? O líder precisa ser uma pessoa equilibrada, ponderada naquilo que faz. Não pode ser destemperado, né? Então, primeiro, o líder medíocre, ele acha que ele é o dono da razão sempre, que ele sabe de tudo. Segundo, ele perde a calma por qualquer coisa, ele tem excesso de raiva. Terceiro, eles externam os seus problemas, jogando a culpa nos outros e não traz a solução. Porque o líder que não traz a solução para a equipe, o que ele faz? Ele coloca a culpa em alguém. Então, na verdade, quando um problema vem para o líder resolver, ele precisa resolver os problemas sem externar aquilo. Tem coisa que o líder não precisa falar. Ele administra e resolve. Aí agora, imagina só, se o pastor Marcos chega do altar e fala assim, começa a falar dos problemas da igreja, um exemplo. Não, porque a arrecadação diminuiu, nós estamos devendo a Light, nós não conseguimos pagar a conta, o aluguel está atrasado, isso é culpa da Dilma. Aí ele começa, isso é culpa do governo. Não, mas isso é culpa do administrador da igreja que me deu um calote. Imagina, ele não pode fazer isso. Chegar no altar, imagina, o líder chega no altar e começa a dizer, mas por que os problemas dessa igreja? Por que não sei o quê? E a culpa é sua. Agora, só falta falar, oi Leandro, tudo bom? A culpa é de Deus, né? E aí vai. Então o líder não pode fazer isso aqui. E muitos fazem isso, tá? Isso aqui é uma coisa muito comum. Outra coisa, tem pouca tolerância ou nenhuma paciência. O líder medíocre, ele é intolerante e não tem paciência com as pessoas. Aí eu te pergunto, como é que um líder não vai ter paciência com as pessoas? Vocês podem me responder? Como é que um líder que trabalha com pessoas não vai ter paciência com as pessoas? Se vocês forem líderes ou liderarem um grupo, ou quem já é líder sabe que existem vários tipos de pessoa. Que isso, gente? Então, voltando ao líder. Eu tava falando mesmo? Então, se você é líder ou pretende ser líder, você vai lidar com diversos tipos de pessoas. Não vai ter pessoas. Vai ter pessoas que você vai dizer uma vez só, olha, preciso disso, disso, disso. Vai ter pessoas que você vai ter que falar várias vezes a mesma coisa. E você vai perder, é claro, paciência tem limite, né? Chega uma hora que você tem que ser mais, talvez mais, não digo ofensivo para magoar a pessoa, mas você tem que ser mais incisivo. Mas assim, de certa forma, um líder precisa ter paciência com aquele que talvez não desenvolva como o outro que talvez desenvolva, ok? O que acontece muito é, o
quando numa empresa o líder está comandando, aí vai o RH, coloca algumas pessoas que não tem experiência, muita experiência, e a empresa está vivendo um momento que precisa evoluir. O líder fica nervoso nesse caso, ele perde um pouco a paciência nesse caso. É verdade. Esse é um caso que... E mais pra frente a gente vai ver que uma das virtudes do líder é ter o controle. Quando ele perde a paciência, por algum motivo, ou ele explode, ou ele é grosseiro com a pessoa, ele não está tendo autocontrole. E isso é uma característica que o líder tem que ter. Ele tem que saber controlar as suas emoções. Mas mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Continuando aqui, o próximo ponto. Tem medo de delegar. E aí, eu entendo que uma pessoa tem medo de delegar por dois motivos. Ou porque, e o principal na minha opinião é esse, ela não delega porque ela tem medo que o liderado faça melhor do que ela. Porque, ó, imagina, se eu sou pastora de uma igreja e eu prego, e aí eu vou delegar essa função para o meu irmão aqui, e ele vai arrebentar, vai pregar muito, caraca, a unção vai vir, vai ser um PTT e tal, e a igreja vai receber. Então o líder, ele tem medo de ser o quê? Preterido pelo outro. Então ele não delega, não, eu faço tudo. Eu faço tudo porque eu tenho medo de que alguém melhor do que eu chegue e tome o meu lugar. Quando na verdade, o líder, ele quer sim promover o seu liderado e que ele faça realmente melhor. Assim, eu fico muito feliz quando eu cuido de alguém e eu vejo aquela pessoa fazendo mais do que eu faria. Sabe? O próprio Jesus falou isso. Vocês não só farão o que eu fiz, mas farão coisas maiores ainda. Então o próprio Jesus não tinha medo de que os seus seguidores fizessem obras maiores do que ele fez. Então o líder que está ciente que Deus colocou ele ali, que ele é capacitado, que ninguém vai roubar o lugar dele, que quem colocou foi Deus. Então ele não tem medo disso. O liderado pode arrebentar a boca do balão, ser o máximo, ir para as nações, que ele vai continuar sendo líder na posição que Deus colocou. Então esse é o motivo, né, do líder não querer delegar. O outro motivo é ele não acreditar no potencial das pessoas. Então, tipo, eu acredito que o Leandro não vai fazer tão bem quanto eu, então eu não vou colocar ele. É Leandro? Então eu não vou colocar o Leandro, porque eu acho que o Leandro vai chegar lá, não vai dar conta do recado, as pessoas vão ficar frustradas, então eu não vou colocar o Leandro lá, deixa que eu bem que faço tudo, entendeu? Mas o líder, ele precisa treinar as pessoas. Então se eu não delego nada pra ninguém, eu não treino ninguém. E aí a minha função como líder não está sendo exercida, porque eu não estou treinando ninguém, não estou deixando a pessoa se desenvolver também, ok? Então o líder, ele precisa saber delegar. E o líder medíocre, ele não sabe delegar nada. Outro ponto, não tem um propósito maior na vida. Você vê que é uma pessoa vazia, né? Um líder medíocre, ele não tem... Você olha para a vida dele, você vê que ele não tem um propósito maior. O negócio dele é só aquilo ali, não tem família, não tem uma vida fora, não tem prazer em estar com a família, de estar com os filhos. Um propósito maior na vida dele, sabe? Parece que aquilo ali é a única coisa que ele tem. Tipo, eu me agarrei aqui, isso aqui é tudo pra mim. Só que na verdade, a posição foi Deus que botou, ela é importante, tem que ser exercida da melhor maneira possível, mas não é a única coisa da minha vida. Opa, peraí, a minha família é um propósito maior, os meus filhos, né? O meu filho só, eu tô profetizando pra mim. O meu filho é um só, é um propósito maior, né? Estar com a minha família, Deus é um propósito maior, então se Deus quiser me tirar daqui, Ele me colocou, Ele tira. Aceita. Vamos lá, outro ponto. Ficou claro esse? Amém. O líder medíocre, ele não sabe reconhecer, ou reconhece muito mal feito. Sabe aquele reconhecimento assim? Pô, cara, legal aí, valeu. Ó, valeu, hein? É pior do que você não falar nada. Sim. Ô, Leandro, Leandro aí, valeu, tá? Não é isso, não é reconhecimento. Chegar pra pessoa e falar, pô, valeu, isso não quer dizer nada.
Um líder, ele precisa saber reconhecer, né? Lá atrás, no finalzinho. E aí, quando vocês tiverem, ou quem já cuida de pessoas, gente, isso é uma válvula motivadora para os liderados. Saber reconhecer, saber dizer para a pessoa: olha, que trabalho bem feito que você fez, glória a Deus pela sua vida, sabe? Continua assim, Deus vai te levar em altos lugares. E até reconhecer publicamente, né? Chamar e dizer, eu falei isso na outra aula, chamar a pessoa e dizer: olha, gente, fulano de tal fez um trabalho assim, de excelência, eu queria um aplauso pela vida dele. Não tem problema, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que honrar quem tem honra. Então, quando a gente reconhece um trabalho bem feito, aplaude, agradece uma pessoa, a gente está cumprindo a palavra de Deus. Então, o líder medíocre, ele não faz isso. Ele não reconhece, né? Ele prefere não dizer nada do que reconhecer a qualidade de uma pessoa. Estou muito rápido? A gente tem que correr por causa do tempo, tá? Tem pouca ou nenhuma inteligência emocional. E aqui eu queria recomendar para vocês, eu até trouxe um livro que eu estou lendo, que até tem tudo a ver com, né, com desenvolver aqui da aula, que é a liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso. É um livro do Daniel Goleman, muito bom, ele é muito técnico, mas é um livro bom da gente estar lendo, e ele fala justamente da inteligência emocional na vida do líder. Por quê? Ele vai dizer aqui que não adianta um líder ter muita habilidade, o cara ser muito bom, ser fera, ser um técnico naquilo que ele faz, ele domina, se ele não tem inteligência emocional. Na verdade, hoje, as empresas, elas, na hora de recrutar um líder para trabalhar com ela vai primeiro na inteligência emocional. Quando ela vê que o cara é muito bom, é PhD, é pós-doutorado, mas não tem inteligência emocional, não serve para trabalhar. Não significa que as habilidades não são importantes, são importantes. A técnica, o que ele sabe de conhecimento técnico é muito importante, mas a inteligência emocional está no mesmo nível. Então tem que ter um líder hoje, ele tem que ter essa inteligência emocional que está tão falada, né? O que é inteligência emocional? Então, eu vou falar aqui sobre 3 pontos da inteligência emocional e vai ficar claro pra gente o que é. Deixa eu ler aqui pra vocês, ó. É comprovado que os líderes mais eficazes são aqueles com alto grau de inteligência emocional. O líder, ele pode ter a melhor formação do mundo, mas se ele não tiver essa inteligência, dificilmente ele vai longe. E a inteligência emocional, ela é dividida em 4 componentes, de acordo com Daniel Goleman e outras literaturas que eu já li, que vão no mesmo ponto. 4 pontos, vocês vão entender. Primeiro, um líder que tem inteligência emocional, ele tem o que a gente chama de autoconsciência. Vocês podem repetir comigo? Autoconsciência. O que é autoconsciência? É a compreensão profunda das suas emoções, forças, fraquezas, necessidades e impulso. É a capacidade de se avaliar de forma realista. Ele consegue dominar as suas emoções. Ele se conhece. Ele sabe até onde ele pode ir. Ele sabe qual é a fraqueza dele. Ele sabe quais são as forças naquilo que ele é bom, naquilo que ele sabe fazer. E por outro lado, ele sabe aquilo que também não é bom, que ele precisa desenvolver, que ele precisa buscar aprender mais. Porque um líder, ele não é 100% em tudo, né? A liderança é uma busca sempre de crescimento, de desenvolvimento. Então, ele tem essa autoconsciência. Ah, nisso eu sou muito bom, mas nisso nem tanto. Então eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou me policiar. Se eu sei que eu sou uma pessoa explosiva, eu tenho uma autoconsciência de que eu sou uma pessoa que tem tendência a me explodir. O que eu faço? Eu me controlo porque eu já sei que eu sou assim. Então eu vou trabalhar isso em mim para que numa situação de caos eu não exploda, não saia gritando, não ofenda as pessoas, ok? Então, um dos componentes da inteligência emocional é a autoconsciência. O outro ponto, são 4. O outro é a autogestão.
que é o controle dos seus sentimentos e impulsos. No primeiro é você saber aquilo que você precisa saber sobre você mesmo. E o segundo é você controlar aquilo. Porque eu posso saber que eu sou uma pessoa que tem uma tendência a me irar facilmente e não conseguir controlar. Eu sei que eu sou, mas eu não me controlo. Ou seja, eu não tenho autocontrole, a autogestão, que é você se autogerir, né? Na outra aula, você lembra que a gente falou? Como é que você vai liderar as pessoas se você não se lidera? Você precisa se liderar, ser o seu próprio líder, comandar a sua vida, para depois comandar a vida de outras pessoas. Então a autogestão e o autocontrole é justamente isso. É você se controlar no momento de impulso. Né? A gente fala muito de quem é explosivo, mas às vezes é uma pessoa muito melancólica, que ela tem que se controlar. Imagina se eu sou líder de vocês aqui e vem uma situação e eu não sei o que fazer, eu começo a chorar aqui na frente de todo mundo. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Me ajuda, gente. Eu sou líder ou eu não sou? Então eu tenho que me controlar. Eu posso estar com vontade de chorar, mas eu não vou chorar. Eu vou ter um autocontrole, uma autogestão, ok? Então primeiro é a autoconsciência, segundo é a autogestão. Terceiro, empatia. Já ouviram falar sobre isso? Empatia é levar em conta ponderadamente os sentimentos das outras pessoas. Ponderadamente, porque não é que você vai adotar o sentimento das outras pessoas como sendo seu e você vai fazer o que você não faria porque a outra pessoa está querendo. Deu para entender? Empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa, mas eu me coloco tanto que eu deixo de ser eu para ser você, não posso. Então eu me coloco no seu lugar de forma ponderada, para entender o seu ponto de vista. Então é justamente isso. O líder, ele precisa entender o ponto de vista dos seus liderados. Eu posso, não é no seu ponto de vista que eu vou, mas eu entendo o seu ponto de vista, né? E numa discussão, quando eu era gerente de banco, eu pegava muito cliente estressado, né? Normal, falando que isso é normal. Ele já está estressado porque passou na porta giratória e não conseguiu passar, né? Então ele já vem bufando, ele já vem assim. Aí ele senta na mesa e começa. Porque o banco está comendo meu dinheiro, porque o banco está levando tudo embora, porque esse banco está me deixando pobre. Aí começa. Aí o que a gente faz no primeiro momento? Eu não posso chegar para ele e falar assim: que isso, tá maluco? Cala essa boca, não sei o que, seu burro, o banco está comendo seu dinheiro. Não, eu achei especial. Eu posso falar isso? Não. Eu espero o cara falar, e aí isso já aconteceu várias vezes. Ele fala, eu vou ouvir ele falar. Aí o que eu falo pra ele? Eu entendo, Senhor, mas eu posso tentar te explicar aqui? Aí o cara, por quê? Porque eu me coloquei no lugar dele. A primeira coisa que a gente tem que falar para uma pessoa estressada é que você está entendendo o que ela quer dizer. Porque o problema dela é que ela acha que você não vai entender o que ela quer dizer. Mesmo não entender nada. Eu sempre falo: Senhor, eu estou te entendendo. Eu entendo a sua chateação. Eu entendo que o Senhor está chateado com o banco. Eu entendo que a porta giratória travou o Senhor. Eu entendo que o seu salário sumiu da conta. Mas deixa eu te ajudar para ver o que a gente vai fazer. E aí eu já acalmo a pessoa na hora. A pessoa já vê que eu estou do lado dela. Porque quando eu tenho empatia, eu me coloco no lugar daquela pessoa e mostro para ela que eu estou entendendo o que ela quer dizer. Não, olha só, eu estou entendendo o que você quer dizer, eu já entendi tudo o que você me falou. Deixa eu tentar te ajudar, vamos ver o que está acontecendo. Mas no caso do líder, né, ele não pode, ele pode entender e ele precisa entender todos os pontos de vista. Precisa entender, mas não significa que eu vou trocar o meu. Então, tipo, eu decidi que eu quero pintar essa sala toda de azul. Aí o Leandro chega pra mim e fala assim: mas Bianca, você não acha que o azul cansa? Que vai ficar igual ao hospital? Que vai ficar assim? Que as pessoas vão chegar aqui e se sentir internadas no hospital, passando mal? Aí eu vou falar assim: Leandro, eu entendi o que você quis dizer, mas eu quero que seja azul.
Você entendeu? Então o líder, ele precisa ser empático nesse ponto, de se colocar sempre no lugar da pessoa e entender o que ela quer dizer. Mas isso não significa que ele vai mudar e fazer o que as pessoas querem que seja feito. Ok? Se fosse eu ia falar assim, ó, Leandro, eu entendi o que você quer dizer. Eu concordo com você que o azul realmente é bom de hospital. Vamos fazer um verdinho, então? Quarto, habilidade social. Habilidade social é o dom para chegar num denominador comum com as pessoas, de todos os tipos. É o dom de desenvolver afinidades. Atua com o pressuposto de que sozinho nós não conseguimos nada. Então, a inteligência emocional, a pessoa que tem a inteligência, ela tem essa habilidade social de interagir com as pessoas, de conseguir chegar num denominador comum com elas ali, e ela entende com isso que sozinha ela não consegue chegar a lugar nenhum. É o que eu falei pra você, Leandro. Nós somos sócios. E sociedade, isso acontece demais, porque o sócio quer A, o outro quer B. Alguém precisa chegar, igual marido e mulher. Às vezes o marido quer uma coisa, a esposa quer a outra. Vamos falar de cor. Eu quero pintar minha casa de amarela, meu marido quer pintar a casa de verde, e aí eu quero amarela, ele quer verde, vou passar a vida inteira discutindo com ele. O que o líder vai fazer? O líder vai chamar para si a responsabilidade de chegar no denominador comum. Peraí, você quer amarelo? Eu quero verde. Eu não gosto de verde, você não gosta de amarelo. O que a gente pode fazer aqui para ninguém sair na briga? Né? E aí a gente, então vamos pintar de laranja, Vocês estão me entendendo? Então o líder, ele tem essa habilidade, né? O líder com inteligência emocional, ele consegue essa... E isso não é fácil, gente, quando você cuida de um grupo que todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer uma coisa diferente, né? E você tenta, às vezes, ser um pouco democrático, tipo, eu ouço um pouco a opinião dali, daqui, pra gente chegar no denominador comum. Isso não é fácil. Isso é uma habilidade que a gente tem que desenvolver se a gente quer ser líder. Então, a inteligência emocional, ela é essas 4 coisas. Quem tem a inteligência emocional desenvolvida, ela tem autoconsciência, ela tem autocontrole ou autogestão, ela tem empatia e ela tem habilidade social. E um líder que não é medíocre, ele precisa ter a inteligência emocional desenvolvida. Senão ele não consegue. Vocês podem observar que os 2 primeiros pontos, que é a autoconsciência e a autocontrole, fala de si, do próprio líder. E a empatia e a habilidade social fala do trato com os outros. Vocês perceberam? Trato de si próprio e o trato com as pessoas. Se entrar na palavra, quem produz os frutos do Espírito vai ter grande chance de ter inteligência emocional, né? Nossa, você é muito inteligente. De verdade eu ia falar isso. Os frutos do Espírito vão de acordo com a inteligência emocional. Porque se a gente manifestar os frutos do Espírito, temperança, domínio próprio, longanimidade, a gente vai ser isso aqui. A gente vai conseguir, né? A palavra de tudo que as pessoas descobrem já está na palavra de Deus há muito tempo, né? Só que as pessoas não dão os créditos a Deus, né? Elas descobrem e ficam por isso mesmo. Próximo ponto, posso passar desse? Da inteligência emocional, posso passar? Pastor, posso passar? Então, o próximo não são o líder medíocre. Ele não é autêntico e não é honesto. E aí eu queria ler com vocês uma passagem que está lá em... Eu não sei se vocês trouxeram a Bíblia, mas se não tiver, eu leio daqui. Em Daniel, capítulo 6. E aí, Daniel, ele foi um líder, né? Ele foi um líder tremendo, assim, em quem não se achou falha nenhuma. E lá no capítulo 6, fala muito sobre isso, né? Daniel 6, eu vou ler para vocês. Dário era o rei, né, da época. Então, ó, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. 6:1. E designou 3
supervisores, um dos quais era Daniel. Então o que o rei Dário fez? Separou 120 pessoas para cuidar do reino e sobre essas 120 pessoas colocou 3. Então Daniel era como se fosse um supervisor desses 120 que cuidava de tudo, ok? Estava acima deles, ó. Então, versículo 2. E designou 3 supervisores sobre os sátrapas, um dos quais era Daniel. E tudo que os sátrapas faziam, tinham que prestar conta para esses 3, que eram os supervisores. Olha o versículo 3, diz assim, ó. Ora, Daniel se destacou tanto entre os 3 supervisores e entre os sátrapas por suas qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Olha que bênção. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Por quê? Porque não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Então, a liderança mostra pra gente que o líder, ele tem que ser autêntico e honesto. Como é que eu vou ter um líder que não é honesto, gente? Não acontece muito, né? Só a gente aí na política, mas isso para nós aqui é um erro gravíssimo, que nós como líderes, a gente precisa, em primeiro lugar, assim, eu tenho um ponto em coaching que a gente estuda que são valores. Os valores que eu tenho é diferente dos valores que o Leandro tem, é diferente dos valores que a Kate tem. Cada um tem os seus valores pessoais. Se você me perguntasse qual é o valor mais importante para mim, para mim o valor mais importante é a honestidade. De repente para Joelma é a fidelidade. De repente para o Leandro é a sinceridade. Então cada um tem seus valores, né? E dentro dos valores que eu penso que um líder tem que ter, o principal deles, o que está no topo, é a honestidade. Então se eu pergunto para o líder assim, quais são seus valores, e entre os valores desse líder não tem honestidade, eu me preocupo. Porque um líder tem que ser honesto. E isso tem que estar na veia dele. Esse princípio de integridade e de honestidade, de fidelidade também, tem que estar na veia do cara. Senão ele não vai ser um líder bom, ele vai ser um líder medíocre. Ok? E Daniel, como eu li agora com vocês, é um exemplo disso. Ele é tão exemplo disso que os caras vasculharam a vida dele, tentando achar alguma coisa que pudesse o quê? Prejudicar ele. Você imagina se eu botar uma câmera te seguindo para vasculhar sua vida, vasculhar sua movimentação bancária, vasculhar como você trata sua esposa em casa, seus filhos, vasculhar como que você anda na rua, vasculhar como é que você é no seu trabalho. Uma câmera, um Big Brother o dia inteiro. Imagina, fizeram isso com Daniel e não acharam nada que pudesse desabonar a conduta dele. E eu penso que o líder tem que ser assim. Então eu poderia dizer, pode botar uma câmera me seguindo que não vão achar nada, porque eu não tenho que esconder. O líder ele tem que ter essa segurança, esse valor muito certo na vida dele. Amém? Para ter êxito como Daniel. Porque pode ter líder que não tenha, mas eu não sei se vai muito longe não. Podemos? Então nós falamos aqui sobre líder, o que é liderança, o que é mediocridade, e a gente viu os pontos, os sinais que um líder medíocre dá pra gente, ok? Posso mudar de ponto? Me fiz entender? Inteligência emocional, ok? Leiam sobre isso que é muito legal, hein? Agora nós vamos falar sobre os princípios de um líder de excelência. Vamos falar o contrário agora. Ó, olha que legal isso aqui. Alguém pode ler isso pra mim bem alto? A verdadeira liderança não pode ser concedida, nomeada ou atribuída. Deve ser conquistada. O líder tem que se inspirar a confiança e merecer o respeito de seus liderados. Amém? Entendido? Verdadeiro líder
ele inspira confiança, né? Ele conquista respeito, né? Eu costumo dizer que liderança é conquista. É uma coisa que a gente conquista, não é imposto, não é por obrigação, certo? É uma conquista. Princípios de liderança. Primeiro, líderes tocam o coração antes de pedir ajuda. E esse ponto aqui, ele fala de não manipular, né? O líder, ele não chega diante das pessoas e fica pedindo ajuda. Não é isso, né? Ele é quem ajuda as pessoas. É o contrário. Ele pode até pedir, por exceção, vamos tentar aqui, vamos fazer um brainstorming de ideias, vamos ver como que a gente consegue desenvolver isso aqui, mas não ficar, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não sei o que eu faço, eu tô perdida, me ajuda, o que eu faço com a Kate, eu não sei, entendeu? O líder não pode ter esse tipo de postura e nem usar disso para manipular as pessoas, né? Aquela coisa gente, eu queria muito ajuda de vocês, estou passando uma necessidade. Isso é manipulação. O líder de excelência, ele é fortalecido através de uma equipe forte. Na verdade, isso está na apostila. Na verdade, eu penso que um líder, ele consegue desenvolver uma equipe forte. É o líder que desenvolve uma equipe forte, se o líder for bom, se for de excelência. Liderança é um aprendizado contínuo. A gente já falou sobre isso também. O líder está sempre aprendendo. Ele nunca acha que ele já sabe tudo, que ele é o bambambam, que ele é o dono da razão. Ele precisa sempre procurar aprender, estudar, se aperfeiçoar. Quando às vezes, de quem menos ele imagina, vem uma boa ideia. De quem ele menos espera, às vezes uma pessoa que ele até desconsidera, né, na cabeça dele, porque não tem muito conhecimento, pode entrar. Ele vem alguma coisa boa dali. Então, na verdade, a gente está sempre aprendendo com quem sabe, com quem não sabe tanto. Então, o líder, ele precisa ter essa humildade de compreender que ele vai estar sempre aprendendo com as pessoas e ele tem que estar sempre buscando conhecimento, fazer cursos, se desenvolver, buscar mais e mais. Amém? Um líder influencia, e eu acredito nisso por definição, que o líder é aquele que influencia. E quando o líder é bom, ele influencia para o mal também. Ele consegue influenciar as pessoas a fazer o que é errado. A gente vê, Hitler influenciou, né? A liderança dele, ele pode ter todos os defeitos do mundo, né? Mas a liderança que Hitler exercia sobre as pessoas é inquestionável. A gente não tem nem o que discutir. O cara influenciou e muito. Ele chegou no ápice da liderança, que é influenciar, talvez sem falar, né? Eu falei também que o líder bom, ele influencia para coisas boas, para motivação. O líder mau, ele domina para influenciar. Isso. Aí tem uma diferença muito grande, né, de dominar e liderar nesse momento. Na verdade, o chefe quer dominar, o líder não. O líder, ele... E quando você domina uma pessoa, você tá tipo, querendo controlar. É como se aquela pessoa fosse sua, né? O líder, ele não tem esse pressuposto. Ele vai desenvolver aquela pessoa através da motivação. Então, na verdade, o verdadeiro líder, ele motiva a pessoa. Ele não domina a pessoa, entendeu? Então, o líder influencia. O líder de excelência, ele mostra uma direção. Ele tem sempre uma direção para dar. E o líder, ele é ouvido. Você quer ver quando a pessoa, ela tem um dom natural de liderança? Você já viu aquelas pessoas que quando senta com você em algum lugar, que ela começa a falar, todo mundo para ouvir? Tem gente que é assim. Vocês podem reparar, às vezes na faculdade ou no trabalho, tem uma pessoa que fala, e quando ela fala, é impressionante. Todo mundo para ouvir e tem uma capacidade de argumentar, de colocar a ideia dele, e você fica assim, meu Deus, era isso? A pessoa, ela talvez não saiba, mas ela tem um dom de liderança. Deixa eu ver o que eu escrevi sobre isso. Não significa que toda pessoa que fala muito, que é comunicativa,
objetivo é líder, né? Eu até coloquei isso aqui, vou ler, você tá sempre me antecipando, tá muito esperto, olha só. Um líder. Vamos dar um aplauso pra ela, né? Vamos reconhecer, né? Olha o que eu ia ler agora, ó. Um líder não precisa falar muito. Ele sabe falar na hora certa e quando ele fala, as pessoas param para ouvir. Então não é porque ele fala muito, é porque ele sabe falar. Ele sabe usar as palavras e é um dom natural, assim, não tem uma explicação lógica. Às vezes é uma pessoa até que não tem muita inteligência, não é uma pessoa estudada, mas quando ela começa a falar, ela tem isso naturalmente, né? Isso é muito bacana. Passei rapidinho sobre isso e aí agora, dá uma apostila de vocês aí, nós vamos falar sobre os 7 aspectos que destacam o líder. 7 aspectos que destacam o líder. E o primeiro aspecto é o caráter, né? Eu não preciso nem falar que um líder precisa ter caráter, né? Um líder sem caráter ninguém merece. E eu nem vou ler de novo lá o texto de Daniel, que a gente já leu. E o texto de Daniel, ele é um exemplo de um líder que tem caráter, amém? Então, sem caráter, sem liderança. Segundo, relações. É um homem que sabe, um líder ou uma mulher que sabe se relacionar com as pessoas. Nós também já falamos sobre isso. Tem empatia, né? É a pessoa que consegue se colocar na outra, pondera, tem um ponto de vista, tem relacionamento com Deus, né? A gente está falando num contexto cristão, evangélico aqui. Então, assim, o líder, ele precisa, além de se relacionar muito bem com as pessoas, se relacionar com Deus. Né? Como é que a gente vai ter um líder na igreja que não ouve Deus, que não ora, que não lê a Bíblia? Não dá, certo? Terceiro, um líder, ele precisa ter conhecimento. E conhecimento da palavra de Deus, buscar conhecimento fora, né? Porque não é só ler a Bíblia. Ele pode ler a Bíblia e Deus vai usar, vai ser uma bênção, mas Deus tem levantado pessoas que dão cursos, né? A gente tem que, porque assim, uma coisa é o espiritual e a gente tem que buscar. Outra coisa é o natural e a gente tem que buscar também. Se eu estou numa empresa e eu quero crescer naquela empresa, eu quero ser líder daquela empresa, eu vou orar, eu vou pedir a Deus, Deus vai me abençoar sempre, é Ele que vai me colocar ali. Mas se eu não estudar, se eu não buscar fazer o inglês, se a empresa precisa, se eu não vou saber informática, eu vou ser, não vou. Então o líder, ele precisa desenvolver tanto conhecimento para o lado espiritual, quanto conhecimento para o lado natural. Estudar, ler. O líder tem que ler, gente. Não tem como a gente estar liderando sem ler, sem saber o que está acontecendo, sem saber um pouquinho aí de cenário econômico. A gente tem que estar antenada, né? Porque às vezes acontece de alguém te perguntar, de alguém ter alguma dúvida e de um assunto se relacionar com o outro, certo? Vocês veem assim, o nosso pastor, ele é um exemplo disso, né? Ele sabe de economia, ele sabe de política, ele sabe da Bíblia, ele sabe de tudo. Ele sabe do jogo do futebol. Então o líder, ele está antenado com tudo, né? Ele não é... O líder, eu costumo falar assim, o líder, um pastor líder, ele é meio generalista, né? Ele sabe de tudo um pouco. Ele tem que saber de tudo um pouco, né? Vamos lá, intuição. E aqui intuição não é ficar fazendo yoga, né? Espelho meu, não é isso não. Bolinha de cristal. Intuição é você ter o feeling, né? O que a gente chama de feeling. Que é, percepção, seria mais assim, tipo de percepção. Né? Você lembra que a gente falou na primeira aula que eu dei? Que o líder, ele vê antes e vê além. Isso é legal vocês terem isso na cabeça de vocês. Um líder, ele precisa ver antes que as pessoas vejam e ele precisa ver uma situação além do que as pessoas estão vendo. Então isso é essa questão da intuição. Outro ponto, experiência. Né? O líder, ele precisa ir adquirindo experiência. Ele já chega pronto? Não.
Ele vai adquirindo experiência ao longo da vida, ele vai se tornando um líder experiente, né? As experiências, às vezes, nos ajudam nos aconselhamentos. Porque quando, às vezes, uma pessoa vem se aconselhar comigo, é uma situação que eu já estou cansada de ver. É uma situação que eu já vi acontecer com outras pessoas. Isso é o quê? Experiência. De tanto aconselhar, quando vem determinadas situações, a gente já sabe mais ou menos o caminho. É claro que cada caso é um caso, e às vezes o Espírito Santo fala outras coisas. Mas, no geral, numa tendência natural, vai seguir o mesmo caminho. A gente já sabe o final da história. Então, a gente tem experiência, né? Bagagem, né, também. Êxitos passados, o líder ele tem história para contar, ele tem exemplos para dar da sua própria vida, né? O líder ele precisa que a sua vida mesmo seja um exemplo daquilo que ele fala. Bom, ele não pode dizer, não é aquela história que a gente ouve muito, como é que é? Deixa eu lembrar agora. Faça o que eu falo, faça o que eu digo, faça o que eu faço. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É isso? É o contrário. Vai dizer assim, faz o que eu mando, não faço o que eu faço. Então, faz o que eu te mando, mas não faz o que eu faço. Porque o que eu faço é errado. Faz o que eu estou te mandando, mas isso não é certo. Porque, na verdade, o líder ele vai influenciar pelo exemplo. Então, a verdade seria, faz o que eu faço. O que eu faço como Deus faria, eu sigo o Senhor, como Paulo fala, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o líder, ele pode dizer isso, olha, sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Chegar nesse ponto, né? Isso é um líder que se destaca. Capacidade. Aqui, a gente está falando de competência, né? O líder, ele precisa ter competências. Uma das competências do líder é a inteligência emocional, se lembra que nós falamos? Então o líder ele tem que estar se capacitando na sua liderança. E para isso ele precisa desenvolver certas competências. Um líder ele não pode ser fofoqueiro. Um líder ele não pode ser linguão. Ele não pode ofender as pessoas. Ele não pode ser explosivo, certo? E isso são competências da liderança. É a capacidade dele. Então a gente vai desenvolver. Então a liderança, líder não nasce pronto, né? Então vocês estão aqui treinando. Não sei se todos vão exercer liderança ou se já são líderes, mas liderança a gente desenvolve, a gente aprende. Então se você tem o desejo de ser líder e talvez olhe para si e não se veja ainda, calma, você vai chegar lá. Você vai orando, Deus vai te ajudando e você vai estudando e vai desenvolvendo. Então você pode chegar, se você buscar se desenvolver, ter as habilidades, buscar isso, né? Mesmo que não seja uma coisa tão nata. Porque tem gente que é nato, é líder, criança, você vê sem criança. Eu fico vendo meu filho, não sei quem, o Nicolas, ele tem uma liderança dele. Aonde ele se reúne com as crianças, ele já está... você vai pra cá, você vai pra lá. Todo mundo para ouvir e falar, é muito engraçado. Então, eu já observo do Nicolas, até quando a igreja, por causa dos pais, ele vê eu e o Paulo, né, à frente dos jovens. Então, ele já vê isso. Então, ele já está crescendo nesse meio. Então, isso é bem natural para ele. Então, eu já vejo no Nicolas que ele tem uma liderança nata. Mas quem não tem, quem não foi criado assim, quem nunca buscou, nunca pensou, mas agora quer, Deus está gerando esse desejo no coração da pessoa, ela pode desenvolver, sim, se buscar desenvolver as competências de liderança, estudar, buscar, orar, ler a palavra. Nossa, Deus é poderoso para fazer isso, amém? Amém. E eu queria, para a gente terminar, falta 5 minutos para a gente terminar. Hoje eu tive que ser bem rapidinho, eu trouxe um vídeo muito legal, mas não vai dar para passar. Foi capa, gente, da revista Você S.A., eu não sei quantos tem essa revista, eu gosto muito dela, falando sobre o líder mais admirado do Brasil. O nome dele é Márcio Fernandes, ele é o presidente da Electra, que é uma empresa tipo a Light pra gente aqui no Rio, a Electra é lá em São Paulo, né? E essa matéria é muito interessante
E eu vou mostrar para vocês por que uma pessoa que provavelmente não é cristã saiu com a cara na revista como o líder mais admirado do Brasil. Você tem noção do que é isso? É muita honra para ele. Vamos entender por que ele é isso, ó. Ele é o cara. Eu li essa matéria aqui, eu quase comi. Olha só. Ele é administrador de empresas, Márcio Henrique Fernandes, tinha 36 anos, quando foi nomeado, 36 anos, olha só, hein? Ele foi nomeado presidente da Electro, distribuidora de energia que atende 228 cidades em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nesses 3 anos, essa revista é de outubro do ano passado, nesses 3 anos à frente da Electro, Márcio não se esqueceu do conselho da sua mãe. Olha o conselho da sua mãe. Sabe que a mãe dele era uma cabeleireira e o pai dele era um metalúrgico. Ele não era um top. Ele era uma pessoa que começou do zero. Olha o que a mãe dele falou para ele, ó. Filho, não se esqueça das pessoas que ainda não são como você já foi. E ele falou, eu nunca me esqueci dos conselhos da minha mãe. No mundo onde a maioria dos líderes e chefes de equipe quebra a cabeça para engajar os seus funcionários e 87% das pessoas se dizem desgostosas com seu local de trabalho, insatisfeitas com a empresa, segundo o Instituto Americano de Pesquisa, o Gallup, em uma escala de 0 a 100, onde o maior número corresponde à plena satisfação dos funcionários, sabe qual foi a nota que ele teve? 98,3. Numa escala de 0 a 100. O cara ele ganhou 98,3 de nota por todos os funcionários dele. Mais de 1.000 funcionários, é muita gente. A liderança de Márcio teve a maior nota na história de 18 anos dessa revista. Eu quero ler porque isso aqui é um exemplo pra gente. Olha a base dele. A base é a confiança. Esses resultados derivam de uma filosofia de gestão adotada pelo Márcio, cujo princípio é a confiança. Olha o que ele fala, ó. Deixei de lado o meu ego e abracei as pessoas. Quando há confiança, o funcionário veste a camisa. Diz, o fato de acreditar nos subordinados e dar autonomia para que trabalhem sem vigilância, não quer dizer que ele deixou tudo às cegas, ele acompanha tudo. Ele percorre 2 vezes por ano mais de 10.000 quilômetros de carro para visitar todos os funcionários dele nas empresas que ficam espalhadas nessas cidades. Olha só. Foco nas pessoas. A gestão de Márcio transformou o modo como as pessoas encaravam o seu trabalho. No passado, o eletricista era visto como um ofício inferior. Reportam os funcionários falando. Os leituristas se atinham apenas à tarefa de ler ali os registros. A equipe de restauração de rede consertava apenas a falha para o qual tinha sido acionada, sem se importar com outros defeitos. Hoje, os leituristas, além de ler os registros, avisam a central o problema da rede. O time de reparo inspeciona e arruma todos os defeitos encontrados por onde passa. E os eletricistas cursam uma faculdade de engenharia visando crescer na carreira. Olha o que esse cara fez, ou seja, ele assumiu uma empresa na qual ele abraçou as pessoas, na qual ele trouxe o time para ele. É aquela questão, você lembra que a gente falou na primeira aula? E aqui eu encerro. E é a minha última aula com vocês. Liderança, gente, é servir as pessoas. Se um líder não quer servir os outros, ele não pode ser um líder. Então, mais do que tudo que a gente tem falado aqui, liderança influencia, líder de excelência, isso tudo é muito bonito, mas o topo da pirâmide é servir as pessoas, paixão por pessoas, se importar com as pessoas. Amém? Então, assim, de tudo que vocês ouviram e aprenderam, que vocês guardem tudo, mas sempre na cabeça que
que liderança é servir. Se eu não quero servir, eu não posso ser líder. Amém? Amém. Então a gente encerra. Eu queria agradecer